Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar vendo esse exame de coleta e conservação das amostras. Nas aulas anteriores a gente viu toda essa coleta e conservação dessas amostras em relação às fezes. E hoje a gente vai ver em relação ao sangue, a essa hemocultura. Se você não assistiu às aulas anteriores, vou deixar um card aqui em cima para vocês estarem botando em dia, tá? O conteúdo. Então, nas aulas anteriores, a gente viu a realização, né, da coleta das fezes, o que a gente utiliza, rotavírus, parasitos, o víbrio, a salmonela, como é que a gente coleta, o que a gente usa para coletar, se é o swab retal, se é as fezes in natura. Hoje a gente vai estar vendo essa coleta, tá? Realizada através do sangue, como a gente realizar uma hemocultura. Então, como amostra, a gente vai utilizar a coleta de sangue. Então, a gente vai, né, fazer todo aquele procedimento de coleta, garroteamento no braço, asepsia e a coleta do sangue, tá, intravenosa. Essa coleta, para a gente conseguir analisar, ela tem que ser antes do uso do antibiótico, senão a gente não consegue determinar o que tem de presença nesse sangue, né? Os antibióticos vão estar agindo, vão estar, né, combatendo toda essa situação aí do organismo, né, desses invasores. Então, a gente não vai conseguir ter uma resposta correta desse exame. Então, o correto é fazer antes do procedimento de início desse tratamento com antibiótico e também após, para a gente saber se o antibiótico, se o tratamento, né, foi correto. Então, é indicado aí esse exame antes e após o uso do antibiótico. A gente vai precisar de no mínimo 3 coletas, 3 amostras, com intervalo dessas coletas de 30 minutos. Então, o paciente vai ter que ficar um tempo ali no laboratório, né? Nesse, né, período ali, a gente precisa dessas 3 amostras com esse intervalo de 30 minutos. Então, qual é a quantia que a gente vai precisar? Para um adulto, a gente vai coletar em torno de 10 a 20 ml de sangue, certo? E em casos de criança, a gente já vai coletar um pouquinho menos, né? Porque a quantidade de sangue em crianças é menor, então a gente não precisa tirar tanta quantidade. A gente vai tirar uma quantidade menor, de 3 a 5 ml. Essa amostra, ela vai ter que ser transferida, então, para um caldo, tá? Que vai ter uma forma de enriquecimento para alimentar esses invasores, certo? O que a gente vai usar para esse meio de cultura? O caldo biliado. Ele vai ser a melhor forma, tá, de meio de cultura para a gente conseguir identificar esses invasores. Então, depois de tudo isso, a gente vai rotular essa amostra com a identificação do paciente, o momento, a hora da coleta, o dia da coleta. Então, no caso de a gente transferir essa amostra, tem que ir todas as informações clínicas e epidemiológicas junto dessa amostra. Caso também tenha alguma doença, né, alguma notificação de doença compulsória, tem que anexar junto. Isso, tá, vai ser enviado aí imediatamente após a coleta para o laboratório que você quer enviar, certo? Então, ou o teu laboratório não tem a capacidade para realizar essa hemocultura, ou não tem tempo, ou não tem funcionário suficiente, né? Precisa repassar isso para um outro laboratório estar realizando. Então, tá, coletou, imediatamente já manda para o laboratório para não ter interferência. Então, é recomendado não ter refrigeração desse sangue após estar incorporado isso no meio de cultura. Se for precisar ter algum tipo de refrigeração, fazer isso antes de acrescentar isso no caldo biliado. O correto, tá, é coletou, coloca no caldo biliado e deixa isso pronto para análise ou envia imediatamente para o laboratório. Então, só para a gente reforçar, tá? Dar um fechamento nesse conteúdo em relação tanto ao sangue que a gente viu hoje e tanto às fezes que a gente viu nas aulas passadas. Em relação do sangue que a gente vai utilizar para fazer uma hemocultura, a gente tem que colher sempre antes do uso do antibiótico, porque senão a gente não consegue fazer, tá, um resultado correto, a gente não vai, né, dar aquele resultado certo para o paciente, justamente por essa interferência do antibiótico nesses invasores. No caso das fezes, nunca recolher fezes de roupa, né, ou superfície de cama, chão, de sanitário. Então, nunca, tá? Essa amostra, tanto de fezes quanto de sangue, podem ter interferentes, tá? Do ambiente, do meio,
Então, para a gente que vai coletar o sangue, a gente sabe que essa responsabilidade é nossa, certo? Da gente tomar os cuidados providos para que essa amostra não tenha as interferências. Se a gente já está acostumado a fazer aquilo, então é mais fácil a gente saber os cuidados que a gente tem. No caso das fezes é um pouco mais difícil, porque a coleta nem sempre depende da gente, depende do paciente, né? Coletar, defecar, coletar aquilo, colocar, armazenar no frasco. Então, muitas vezes, essa amostra vem contaminada, vem com interferentes, com urina, né? Então, o paciente não teve, às vezes, o preparo, porque não soube como realizar aquele exame, o laboratório simplesmente não deu informação nenhuma para aquele paciente, ou o paciente simplesmente se esqueceu ou não deu a mínima para aquela situação, achou que não ia, né, dar algum resultado interferente, né? Então, é muito bom enfatizar o paciente, tá? Que tem que ter esses cuidados mínimos com essa amostra, porque qualquer detalhe, tá, pode estar ocasionando um resultado errado. Então, o paciente às vezes não tinha nada, ou o paciente teve aí uma contaminação com outras coisas, outras substâncias que vão interferir nesse resultado. E a gente não vai conseguir analisar aquela amostra, vai dar um resultado errado. Então, é muito bom. A nossa parte, como técnicos, né, é instruir os pacientes o passo a passo de cada coleta, né, de como realizar cada coleta. Certo, pessoal? Então, a gente está fechando aí hoje o nosso conteúdo de coleta e armazenamento dessas amostras, né, os interferentes daí do meio. Se você ficou com alguma dúvida, tá? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar aqui agora para estar ajudando vocês aí nessas dúvidas, certo? Até breve!